Olá, vamos conhecer então o dashboard de contas a receber, que é apenas mais um exemplo de dashboard construído na plataforma, dentre tantos outros que nós podemos construir. Primeiro nós veremos uma visão geral sobre esse dashboard, os recursos que ele oferece. Posteriormente nós vamos ver como nós podemos editar ele, criar novos gráficos dentro dele e também como podemos criar novos dashboards assim como esse. Então, no primeiro momento, uma visão geral. Nós temos aqui no canto superior esquerdo o valor previsto a receber no mês e o efetivamente já recebido e o percentual que isso compreende. Temos também o a receber no ano e o que já foi recebido no ano dentro de todo o montante que já está programado, e também já temos títulos em atraso que já passaram da data do vencimento e temos aqui o percentual que isso representa. Aqui nós temos um gráfico, então, com o valor a receber e o efetivamente recebido mês a mês. Podemos, eventualmente, suprimir uma métrica e mostrar somente a outra. Temos a evolução das receitas mês a mês, percentual. Então, aqui nós temos o valor bruto e aqui nós temos um gráfico de linhas paralelo, mostrando, então, qual o percentual de alteração, de variação, né, da receita de um mês em relação ao anterior. Temos aqui também um gráfico que mostra o acumulado mês a mês. Estamos aqui mais no início do ano. E aqui ano a ano. Então, aqui nós temos mês a mês o comparativo, os dados efetivos do ano anterior, as receitas do ano anterior, janeiro, fevereiro a dezembro, o que foi recebido e eventualmente um resto que falta receber. E aqui nós temos um comparativo mês a mês do ano anterior com o ano atual. Então nós temos aqui, por exemplo, que janeiro houve uma variação positiva de 44% de janeiro do ano anterior para janeiro deste ano, 15% em fevereiro, e em março já houve uma diminuição em relação às receitas do ano anterior. Abril também, um pouco menor a redução, e em maio já houve um aumento, né? Então aqui nós conseguimos comparar os meses que houveram evolução em relação ao ano anterior. Aqui nós temos um gráfico de bolhas mostrando as origens de receita, né? Quais são as origens da empresa que mais geram receitas. No caso aqui, venda de produto é a principal, mas também existem outras, como por exemplo, prestação de serviços e receitas financeiras. Aqui temos os títulos a receber dentro do mês e os seus respectivos status, né, se estão como recebido ou a receber. Depois nós vamos ver outros recursos aqui que podemos explorar. Aqui nós temos os atrasados e o ranking de atraso com os top clientes que estão com títulos em atraso. Aqui nós temos as receitas por ano e por tipo. Então, a cada ano, o tipo de receita, né, como por exemplo venda de produtos, qual é a participação dela no volume total de receitas. E aqui receitas por centro gerador de receitas, né, seja ele venda, distribuidores, representantes ou algum centro de custo, como departamentos que geram receitas por outros motivos. E aqui a mesma informação por tabela dinâmica. Por fim, nós temos uma outra tabela dinâmica que cruza então a origem das receitas mês a mês. Então nós podemos fazer um acompanhamento dos valores que entraram mês a mês nas receitas. Agora eu vou mostrar para vocês o que nós podemos explorar em termos de filtro, né? Nós podemos executar filtros baseados em tempo, em origem, centro, credor, status, né? Ano, unidade de negócio, estabelecimento. Nós vamos aqui localizar então, por exemplo, um credor. Vou pegar aqui um cliente em específico e vamos aplicar o filtro. Essa cortina de filtro disponibiliza vários parâmetros que nós podemos utilizar para filtrar, e no momento que nós escolhemos um deles, todo o painel é recarregado para mostrar então as informações relativas àquele filtro, no caso um cliente em específico, as receitas geradas, né, a evolução das receitas, o acumulado, o comparativo anual especificamente das receitas daquele cliente. Podemos limpar esse filtro e podemos executar também o autofiltro. Vários gráficos disponibilizam um recurso de autofiltro que é executado quando nós clicamos sobre o gráfico. Por exemplo, no momento que eu clicar em vendas de produtos ou prestação de serviços, vamos pegar aqui, por exemplo, prestação de serviços, todo o dashboard é recarregado para demonstrar as receitas de prestação de serviços, os valores relativos a ela, mês a mês, por ano, né, os clientes que geram receitas deste tipo e também quais são os centros geradores de receitas principais. Quando nós clicamos novamente sobre esse item, o dashboard novamente é recarregado, removendo esse filtro. Agora nós vamos fazer um filtro combinado. Por exemplo, vamos analisar apenas vendas de produtos, que é o maior volume em termos de valores financeiros,
Agora eu vou combinar esse filtro com o filtro de venda direta. Então, estamos analisando vendas de produtos realizadas por venda direta, né? Então, temos o acompanhamento mensal, temos o acompanhamento anual, temos a diferença ano a ano, mês a mês, né? E também exatamente quais são os títulos relativos a esse filtro que nós fizemos. Ao clicar novamente, nós removemos esse filtro, né? Que é essa funcionalidade do autofiltro. Agora nós vamos ver alguns recursos de alguns gráficos e relatórios que nós temos na tela. Por exemplo, para todos os gráficos, nós podemos ver os dados que geram ele no formato de tabela, podemos maximizar aquele gráfico para visualizar num espaço maior e também podemos executar filtros que eu vou mostrar em seguida. Para esse gráfico também temos os mesmos recursos, né? E caso você queira, pode alterar as dimensões a qualquer momento. Nesse momento nós estamos vendo o gráfico por origem, mas nós podemos vir aqui e trocar a visualização, por exemplo, por estabelecimento. Nesse caso o gráfico é recarregado para mostrar por estabelecimento. Também podemos aplicar um filtro a qualquer momento, baseado em qualquer atributo, né, disponibilizado dessa estrutura de dados. Como, por exemplo, o estabelecimento, onde eu vou filtrar aqui apenas da matriz. Então, nesse momento, o gráfico é recarregado para mostrar apenas o resultado da unidade matriz. Agora nós vamos ver alguns recursos que podemos utilizar nas tabelas, né? Então aqui nós temos uma tabela e um dos recursos que nós temos é o autofiltro do cabeçalho. Nós podemos a qualquer momento vir aqui no cabeçalho e selecionar apenas alguns registros, como por exemplo prestação de serviços. Podemos combinar isso, né? Prestação de serviços que ainda estão a receber. Então nós vamos acumulando o filtro na tabela. A qualquer momento nós podemos exportar essa tabela em PDF ou em planilha eletrônica editável, como está em PDF. Também podemos a qualquer momento clicar na coluna e ordenar os seus valores, seja ascendente ou descendente, e também podemos a qualquer momento, antes de exportar, remover uma coluna da visualização temporariamente para daí então poder exportar, né, essa tabela com os dados que nós queremos. Podemos ver aqui também a troca de abas, né, dos títulos atrasados. Também da mesma maneira podemos realizar os filtros antes, né, os autofiltros antes de exportar os dados. Também podemos a qualquer momento alterar as colunas por meio dessa tela, onde você pode excluir uma coluna e eventualmente adicionar uma coluna que não está visível até o momento e que faça sentido para você. No caso dos gráficos, como por exemplo aqui onde nós temos receitas por centro, a qualquer momento nós podemos alterar as informações exibidas, como por exemplo, gostaria de ver por unidade de negócio. Então nesse momento o gráfico é recarregado para mostrar para aquela informação, ou por estabelecimento, né? Então agora nós temos as receitas por estabelecimento. Aqui ao lado nós temos uma tabela dinâmica e a qualquer momento nós podemos alterar as informações também. Ela está nesse momento exibindo o valor por centro, mas nós podemos alterar a coluna, né? Por exemplo, para estabelecimento, ou da mesma forma podemos colocar duas informações combinadas, como por exemplo, posso colocar o estabelecimento e dentro do estabelecimento eu quero colocar o centro gerador de receita. Nesse momento nós temos as receitas por estabelecimento e centro gerador de receita. Por fim, também podemos explorar essa tabela dinâmica ao final do dashboard, onde nós temos apresentados os valores das receitas mês a mês, por origem, mas nós podemos vir aqui e trocar a informação por um outro campo agregador, por exemplo, o estabelecimento, ou também podemos, né, combinar um filtro, por exemplo, por estabelecimento e dentro do estabelecimento a origem. Ou, de forma diferente, eu posso escolher a origem, venda de produtos e entrar nessa origem dividido por estabelecimento. Nesse caso, eu estou vendo os 3 estabelecimentos da origem venda de produtos, como estão as receitas nessa situação. Lembrando que a qualquer momento nós podemos também ordenar as tabelas, conforme os filtros e as informações que nós estamos exibindo. E aqui ao lado nós já temos variações prontas dessa tabela, como por exemplo, os valores realizados. Aqui nós temos a evolução das receitas, né, entre 2020 e 2021, mês a mês, e a diferença em valor absoluto de um mês para o outro. Nós podemos também aqui abrir um determinado mês por um campo, por exemplo, estabelecimento. Nesse caso nós temos a diferença de 2020 para 2021 de cada uma das unidades, né, de cada um dos estabelecimentos, das filiais, mês a mês.
podemos também remover essa coluna e trocar para ver sobre um outro ponto de vista, como por exemplo a origem geradora das receitas. Então nesse caso nós temos comparativo dos 2 anos para cada mês, cada um dos tipos de origem de receitas, a diferença entre um e outro. Nessa aba nós temos as receitas do ano anterior e nessa aba nós temos as receitas mês a mês do ano anterior comparando com o ano atual. Então aqui nós temos por origem, mas a qualquer momento nós podemos substituir a visão, por exemplo, por estabelecimento. Então, nesse caso, nós temos os estabelecimentos, as unidades, e o comparativo a cada mês, o ano anterior com o ano atual, a diferença de valor que houve. Né? Nós também podemos escolher uma determinada unidade e filtrar ela por um determinado campo, como, por exemplo, o centro gerador de receita. Então, aqui nós temos da unidade filial 1, as receitas ano a ano, né, o ano anterior com o ano atual, mês a mês, para cada um dos centros de geradores de receita. Posso ainda expandir um centro gerador de receita e visualizá-lo sob um outro aspecto, como por exemplo o estabelecimento. Então essas são algumas opções, né, de navegação que nós temos na tabela dinâmica que permitem o usuário basicamente alterar a forma de visualização de maneiras muito criativas antes de exportar os dados. Agora que nós tivemos uma visão geral desse dashboard, eu vou colocar em modo de edição, porque eu tenho um perfil técnico aqui logado na ferramenta, e a qualquer momento nós podemos criar um gráfico qualquer. Eu vou criar aqui, então, por exemplo, um gráfico de pizza dividido pela dimensão estabelecimento, observando a métrica valor. Nós vamos salvar, então, esse gráfico. E aí está o gráfico. Para facilitar a visualização, nós podemos ainda definir alguns valores como pré-filtros para o gráfico, para que sempre que ele entre no dashboard, ele já venha pré-filtrado, por exemplo, trazendo as receitas do ano atual. O próximo passo seria nós posicionarmos esse gráfico na tela, ou, então podemos abrir espaço para baixo, né, alterando as propriedades do dashboard, ou também podemos dar um apelido para ele, e podemos agregá-lo dentro de alguma aba, como por exemplo essa. Então eu vou agregar ele nessa área aqui, ele vai ficar dentro dessa região disponível junto com outros gráficos, que é uma forma interessante de otimizar a ocupação do espaço no dashboard. Por fim, nós vamos ver a consulta originadora do dashboard de contas a receber. Então nós vamos vir aqui em estruturas de dados, exemplos, e aqui nós temos a movimentação financeira. Consulta de movimentação financeira, ela traz uma série de dados, como por exemplo, a data de vencimento, a filial, a origem, o centro, a informação do credor ou devedor, o histórico, o valor, o status, se ela já foi paga ou já foi recebida, e o tipo dela, se ela é uma conta a receber ou a pagar. Esses dados podem vir da sua base de dados, das suas tabelas, das suas views, ou mesmo importados por meio de planilhas. A consulta pode ser online ou nós podemos trabalhar esses dados com importação de dados para dentro do banco de dados in-memory, que provê uma grande performance. Esse foi apenas um exemplo, dentre muitos outros que podem ser construídos na plataforma. Esse exemplo usou dados fictícios, criados artificialmente via computação. Agora imagine esses mesmos dashboards com os seus dados, ou melhor, imagine você recriando esses dashboards, essas visualizações com os seus gráficos, a sua forma de enxergar a realidade. Esses dados podem vir de tabelas, visões do banco de dados, carregados de fontes externas para o nosso banco de dados in-memory, com grande performance para grandes massas de dados, podem ser lidos a partir de conexão direta online com as suas bases de dados, utilizando SQL, podem ser importados a partir de planilhas locais ou mesmo planilhas remotas, importadas via agendamento recorrente. Não deixe de ver outros vídeos, explorar os recursos da plataforma e solicitar uma experimentação.